Hebreus capítulo 13, o versículo de número 17. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 17, a primeira parte do versículo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Leiamos novamente. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Uma palavra de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus, abençoa, meu Deus. Vem, Senhor, nesta manhã nos dá vitória pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa, abençoa, meu Deus, através da tua palavra nesta manhã, as nossas vidas, meu Deus, os nossos corações, meu Pai. Vem nos abençoar em o nome soberano do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, nesta reunião, e eu quero falar para vocês a respeito do pastor, da liderança do pastor, tá? Da liderança do pastor. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que, se não for, serão pastores. Se não for, serão pastores. E é interessante que você tome essas lições, porque ela te trará, no futuro próximo, não distante, te trará experiências que ele vai lhe ajudar na sua vida ministerial. O escritor aos Hebreus, ele vai escrever dizendo: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Eu analiso da seguinte maneira: nesta passagem, eu até comentei com os pastores agora recente, um pouco antes de estar aqui com vocês, que hoje nós trabalhamos a visão, não vou dizer só a nossa visão, mas uma visão quase que geral, de todos os segmentos, e não vou dizer só a igreja, isso vai para todos os segmentos que lida com pessoas. Eu costumo dizer que o pastor, ele é de fato, e não é que eu costumo dizer, eu já pesquisei, é considerado o maior líder, é um pastor. Por que é um dos maiores líderes? Eu pergunto para pastores, eu posso perguntar até para as irmãs, temos irmãs aqui também que dirigem igrejas: quanto você paga para uma pessoa ir no seu culto? Quanto você paga para uma pessoa ir lá no dia que você prega, ou nos cultos da igreja em qual você é o pastor? A maioria de vocês vão dizer para mim: pastor, eu não pago absolutamente nada. Analisa comigo, você não paga nada, mas eles estão lá para ouvir a palavra. Isso se chama, irmãos, liderança. Isso se chama liderança, tá? Liderança. E qualquer pessoa, qualquer empresa de grande, médio, pequeno porte, queria ter uma pessoa com as habilidades que tem um pastor para trabalhar, porque o pastor, ele consegue arrastar as pessoas pela sua liderança. A visão que se tem, que a igreja tem, que eu digo de um modo geral hoje, não é uma visão de chefia. Não é um pastor chefe, e sim um pastor líder. Um pastor em que as pessoas tenham prazer de segui-lo. Ou seja, ele lidera as pessoas pelo exemplo. Na realidade, ele arrasta as pessoas pelo exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não preparei, na realidade, para ler esta palavra, mas me veio à tona aqui, eu creio que 1 Pedro, ou 2 Pedro, que fala a respeito da questão do pastor sobre a igreja. Deixa eu só ver se eu acho aqui, isso, achei. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo,
e participante da glória que há de se revelar. Versículo de número 2 diz assim: apacentai o rebanho. Preste bem atenção, é apacentai, não apausentai, tá? Então apacentar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio, ou seja, chefia sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo, ou seja, mas sendo líder do rebanho. É isso que Deus pede. Aí Pedro fecha assim, e quando aparecer o sumo pastor, vocês alcançarão incorruptível coroa de glória. Incorruptível coroa de glória. Meus amados irmãos, às vezes nós pensamos, até comentamos, fulano é insubmisso. Fulano é insubmisso, não aceita a minha liderança. Tivemos casos até de pastores renunciar. Agora mesmo, recentemente, não aqui, né? Não aqui. Pastor dirigindo um baita de um trabalho, não aguentou, renunciou. Então, por quê? Porque não aceita a minha liderança. Ou ainda as pessoas ainda não me enxergaram como líder. Tá? Então eu quero que os irmãos entendam o seguinte: a liderança, ela não é dada, a liderança, ela é conquistada. Ela é conquistada, né? Eu costumo dizer para os meninos, a liderança aqui, os conselheiros do PEJ aqui nosso, eu costumo digo, vocês têm que conquistar o seu espaço perante os jovens. Então, o que acontece? Eu digo a mesma coisa para você. Você tem que conquistar o seu espaço, porque de fato a liderança, ela não é dada, ela é conquistada. Você corre atrás dela, você conquista ela. Vamos voltar de novo para Davi, que na realidade Davi já estava ungido. E aí eu vou até meio que emendar o assunto lá de trás. Mas a gente percebe que ele nunca reivindicou a sua liderança. E ele nunca disse para ninguém, que ele tinha sido ungido a rei. Ele nunca disse. Pelo menos eu não acho nas páginas da Bíblia. Possa ser que o escritor esqueceu, ou que de repente Davi falou cochichando no ouvido de outras pessoas. Sabe-se que os irmãos dele estavam lá presentes na hora da unção, e eles viram quando o profeta Samuel despejou uma vasilha de azeite na cabeça de Davi, e a Bíblia só diz assim: e o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi para nunca mais abandoná-lo. Então vamos pensar o seguinte: a gente vai percebendo que Davi, ele recebeu a unção. Davi estava ungido por Samuel, ou seja, por Deus, através do profeta e sacerdote juiz Samuel. Ele tinha unção, todavia ele não reivindicou, não saiu falando para ninguém. Mas a Bíblia vai nos mostrar que as pessoas reconheceram a liderança de Davi, porque ele conquistou a sua liderança. Você precisa também conquistar a sua liderança. As pessoas querem enxergar em você que você de fato é uma líder, que você de fato é um líder. Por isso que lá atrás eu cobrei que o obreiro tem que andar de fato como ele é um obreiro. Ele precisa conquistar o seu espaço. Então eu sei o seguinte, que uma das coisas que nós precisamos aprender, nesse tempo de caminhada que nós estamos com Deus, nesse tempo que nós temos de evangelho, é que os seus liderados serão aquilo que você é com o seu líder. De que forma que você tem tratado o seu líder? Fala para mim. De que forma que você tem respeitado o seu líder? Fala para mim. Vai ser da mesma maneira quando você estiver liderando, que as pessoas agirão do mesmo jeito que você agiu com o seu líder. Não se iluda.
Não se engane, se você deseja ser um líder, se você deseja ser de fato um obreiro, um pastor, trate muito bem do seu pastor, do seu líder, porque do jeito que você tratar o seu pastor, alguém vai te tratar lá na frente. A Bíblia diz que da maneira com que eu meço o outro, eu serei medido. Nós precisamos entender o seguinte, uma outra coisa que nós precisamos aqui também aprender: de que forma que você tem se comportado longe do seu líder. Na frente é uma bênção. Na frente, meu pastor, Senhor, tu é um homem de Deus. Na frente, tu é um homem de Deus, tu é um anjo do céu. E longe dele? E quando ele não está perto? Fala para mim. E quando ele não está perto, você tem protegido o seu líder ou ajudado a largar o pau nele? Você tem defendido o seu líder ou você tem surrado ele também? Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida é composta de semeadura e de colheita. Aquilo que eu semeio será aquilo que eu vou colher. Não dá para mim semear laranja e colher limão. Ou eu semeio, se eu semear limão, vou colher limão. Se eu semear laranja, eu vou colher laranja. Nós seremos sempre aquilo que nós semeamos. Nós precisamos ter caráter, defender o seu líder na presença e na ausência dele. Aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender muita coisa, porque a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 7. Eu vou ler aqui essa passagem, o versículo 1 e 2. Mateus, capítulo 7, o versículo 1 e 2. Eu vou ler esta passagem aqui para vocês nesta manhã. Capítulo 7, 1 e 2 diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Percebe que a lei da semeadura é isso. Então nós precisamos observar e aprender aqui com pelo menos 4 grandes exemplos de líderes, exemplos bíblicos de fidelidade aos seus líderes. Vocês querem ver? Vamos lá em Josué capítulo 11. Abre aí a sua Bíblia, não precisa ficar em pé não, aí mesmo sentado. Vamos discorrer um pouquinho a palavra de Deus. Josué capítulo 11. Depois de Deuteronômio vem o livro de Josué. Josué capítulo 11, o versículo de número 15. Josué 11, 15. Diz assim a palavra de Deus: como ordenara o Senhor a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Já prestou atenção nisso aqui na fidelidade? Ou seja, um exemplo bíblico de fidelidade. Percebe-se que a essa altura o Moisés já estava morto, o Moisés já não existia mais. Mas a gente percebe na leitura que nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Josué estava levando, ou seja, nenhuma só palavra deixou de cumprir. Josué levou na risca tudo quanto Moisés havia ordenado. Ele poderia dizer: aquele velho já morreu, eu vou fazer, vou pôr do meu jeito, vai ser da minha maneira. Não, ele praticou um princípio essencial para uma boa liderança, que se chama fidelidade. 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 Aleluia. Veja, meus amados irmãos, o que Deus fala. Bota aqui, ó. O Josué, ele poderia ter pensado: bom, agora o Moisés morreu, eu vou implantar o meu próprio estilo de governo. Ele era bom, mas já estava velho. Sei que posso dar um toque de novidade nesse governo. Ele poderia ter dado um retoque. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: o que Deus fala não precisa de retoque, de enfeite algum da nossa parte. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara. Deus falara a Moisés cara a cara. E Josué via, Josué sabia que Moisés tinha a autoridade de Deus. Por isso que ele respeitou. E ele foi um grande e próspero líder, porque
ele praticou o que eu falei para vocês atrás, o princípio da liderança que se chama fidelidade. E eu quero dizer para vocês aqui nesta manhã, Deus quer ungir nós aqui hoje. Eu sei que Deus tem Josué aqui para levantar também. Deus pede para nós fidelidade. Aleluia, aleluia. Obedecer, ser fiel, não é fazer nem mais nem menos, é fazer aquilo que se pediu. A censura de Deus para Saul veio porque ele nunca fazia o que Deus mandava. Ou ele fazia a mais, ou ele fazia a menos, nunca o que era pedido. Isso é complicado. Então o Josué, mesmo tendo o seu líder morto, ele não deixou de cumprir uma única palavra daquilo que lhe foi ordenado. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, né, muitos liderados que nem espera o líder virar as costas e já está colocando um toque seu naquilo que foi pedido para fazer. Isso não é fidelidade, isso é exaltação. E Deus não vai te promover a um grande líder, não. Deus quer te promover a um grande líder. Primeiro, para subir nós temos que descer. Primeiro, para Deus nos levar, nós temos que passar para o calabouço. Primeiro, para Deus nos elevar, Ele vai fazer nós descer na casa do oleiro. Ele vai quebrar, Ele vai fazer de novo um vaso segundo o querer dEle. Aleluia. Digam graças a Deus. Vamos lá. Um outro exemplo aqui está lá em Êxodo capítulo 17, o 10 a 13. Um outro exemplo aqui vai falar de Arão, Ur e Moisés. Êxodo capítulo 17, o segundo livro da Bíblia, capítulo 17 do Êxodo, o versículo 10 ao 13. 3 versículos apenas. Achei aqui, 17 do 10 a 13. Diz assim: e fez Josué como Moisés lhe dissera. Olha a fidelidade de Josué. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até ao pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Nós vemos aqui o seguinte: Moisés, nesta passagem, nós vemos Moisés aqui um líder cansado, um líder afadigado. Ele estava sobre modo, ele levantava as mãos em um gesto de adoração, de oração, mas dali a pouco a sua mão pesava, ele abaixava. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, enquanto Moisés estava, digamos, orando, o povo de Israel prevalecia na guerra. Quando as mãos de Moisés cansavam e ele parava, o povo regredia. Ou seja, Moisés precisava continuar com as mãos levantadas. E eu vou dizer uma coisa para a igreja aqui nesta manhã: a igreja a qual você congrega, ela só será vitoriosa se o seu líder, o seu pastor, estiver com as mãos erguidas para o céu. Ela vai vencer, ela vai ser vitoriosa. Aleluia. Então nós vemos aqui Moisés, um líder cansado, e os seus liderados percebem isso. Eles percebem, Arão e Ur, e percebem que o Moisés está cansado, e eles vão ao auxílio dele e o sustenta as suas mãos até que a guerra seja ganha. Você precisa sustentar, ajudar o seu pastor até essa guerra ser ganha. Aleluia. Aleluia.
É duro dizer para os irmãos, mas isso nem sempre é fato. Quanta gente que está torcendo para o seu líder cair. Quanta gente que ao ver de pôr uma pedra embaixo para que o seu líder senta e descansa um pouco, ele quer jogar logo uma pedrada na cabeça. Mas Deus está aqui nesta manhã, vendo a cada coração. E eu vou dizer uma coisa: Deus vai levantar Arão e Ur para fazer a diferença no nosso meio. Aleluia. Deus te chamou para ser como Arão e Ur, sustentar o seu líder, poder olhar nos olhos dele e dizer: estou aqui e der o que vier, pode contar comigo. Se precisar, vou lavar os seus pés. Eu gosto de uma expressão que se usa muito aqui no sul: estamos juntos. Porque na hora da diversidade, na hora que o problema encosta, é que você vai perceber se de fato estamos juntos ou não. Estar junto enquanto o pastor está uma bênção é fácil. Estar junto enquanto todo mundo usufrui de alguma coisa é fácil. Estar junto no meio da tribulação, no meio da dificuldade, do problema, é uma outra história. Deus está vendo cada coisa aqui nesta manhã, e eu sei que Deus está levantando Arão e Ur para te ajudar, meu amado. Você não está só. Custe o que custar. Eu costumo dizer o seguinte: obreiro que é obreiro, ele fica junto. Estou junto com o Senhor. Igual a Ruth para Noemi. Onde a senhora morreu, eu vou morrer junto. Onde a senhora for, eu vou junto. O Deus da senhora é o meu Deus. Nem me insista para que eu te deixe. Eu não vou deixar a senhora não. A outra cunhada foi embora órfã, mas eu estou aqui. Eu vou ajudar a senhora, só pode ter certeza. Nós estamos voltando pobrezinhas lá para Israel, para a casa da sua parentela. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora: nós vamos dar a volta por cima. Pode esperar. Aí quando chegou lá em Israel, a Ruth, uma estrangeira, ela vai procurar um emprego. No emprego não foi, ela foi procurar comida. Ela levou uma vasilha, um cesto, pronto, levou um cesto, né? Isso aqui é um cesto, mas esse é pequeno. Ela deve ter levado o que a gente chama no Paraná de balaio, aquele cesto grande. Ela levou, e chegou lá, ela foi parar bem na fazenda lá do Boaz, que ela nem sabia quem era. Ela parou lá, e ele ordenou que ninguém mexesse com ela naquele lugar. E ela encheu o seu cesto de sementes. E a Bíblia diz que depois chamaram ela para participar da refeição. Ela comeu caroços tostados, torrados ali junto, que eles haviam tostado os caroços, não sei dizer se de milho, mas não importa, ela comeu junto com eles. E a Bíblia diz que ela encheu uma bolsinha do lado, sabe para quem? Para a sogra. Qual é a nora que vai lembrar de uma sogra? Fala para mim, é difícil, irmãos. Mas essa mulher é exemplo de liderança, exemplo de fidelidade. Não quer saber se é sogra, se é cunhada, se é nora. Ela só sabe que ela tem pacto com Deus, que ela tem aliança com Deus. E aliança e pacto com Deus exige fidelidade. Aí chegou na sogra e a sogra disse: onde você estava, minha filha? Ela disse: olha, eu não sei, eu andei para uns lugares e saí num lugar, numa fazenda de um tal de Boaz. Boaz. Meu Deus, ele é meu parente. Você sabia? Não faço ideia, não sei. Meu parente. Ele pode ser o nosso remidor, porque o marido dela havia morrido e precisava de uma outra pessoa. Sabe, os maridos de ambas, tanto dela quanto da filha, tinha morrido. Tinha ficado lá em Moabe. Ela era moabita. Ele tinha ficado em Moabe. E a Bíblia nos mostra que este homem que recebeu a Ruth lá no seu sítio, na sua fazenda, posteriormente ele veio casar-se com Ruth. E Ruth, da linhagem de Ruth, vai nascer Jesus, porque ela vai ter um filho e vai chamar Obed. O Obed vai casar e ter um filho e vai chamar Jessé. E Jessé vai casar e ter filhos, e um deles vai chamar Davi. E aí vai toda a linhagem até chegar a pessoa de Jesus. Deus fez Ruth dar a volta por cima, mas houve um princípio de fidelidade.
de fidelidade. Oramaia, oricamaia labaia. Na realidade, eu vou dizer uma coisa, sabe, não é fácil nós encontrarmos isso hoje em dia, porque todos queremos ser líderes. Na realidade, nem todos gostam de servir. Na realidade, todos preferem ser servidos. A maioria não gosta de lavar os pés. Mas Jesus nos ensinou, esse é o caminho. Para ser um grande líder, você precisa primeiro lavar os pés ao próximo. Uma outra situação aqui que nós estávamos falando é sobre os soldados agora de Davi. Lá em 1 Samuel, deixa eu ver aqui, 1 Samuel 21. Nós já vamos já encerrar, tá? 1 Samuel 21. Deixa eu ler aqui para vocês essa passagem. 1 Samuel 21, 15 a 17. 1 Samuel, cheio aqui, achei. 21 do 15 a 17 diz assim. Do 15, 21. Digam 2 Samuel, perdão, 2 Samuel. Estava vendo primeiro. 2 Samuel 21 do 15 a 17. Vamos lá. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de sua lança tinha 300 ciclos de cobre, dá para mais de 7 quilos, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então veja bem, nesse texto aqui também nós vemos Davi fadigado. Nós vemos Davi fadigado e um gigante tentando matar ele. Olha que Davi é matador de gigante, mas agora é um gigante querendo matar ele. Mas nós também vemos o Abisai, que era os filhos de Zeruia, que era sobrinho de Davi, vindo ao seu socorro, que vai nos refletir um princípio aqui muito importante, que merece ser lembrado. Qual é? Nossos líderes não só nos protegem, mas também precisam de nossa proteção. Teu pastor protege você da boca dos lobos vorazes, da boca de Satanás. Ele protege você, mas ele também precisa da sua proteção. Ele também precisa da sua oração. Ele também precisa da sua intercessão. Ele também precisa do seu apoio. Então, na sequência desse texto que eu li, nós vemos o povo lá de Israel, os homens de Davi, fazendo um juramento de que nunca mais ele sairia a peleja com eles, para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Isso nos faz entender uma questão, que ser liderado, ou seja, isso faz nos entender que temos que ser liderado com sensibilidade e discernimento espiritual, para podermos entender quando é hora de batalharmos pelos nossos líderes. Você tem que ter visão de Deus. Diz: agora é o momento em que eu vou socorrê-lo, agora é o momento em que eu não vou deixar esse gigante derrotá-lo. Aleluia. Vai glorificando o nome do Senhor. Porque de fato Davi já havia matado Golias. Davi já havia matado gigantes na vida dele. Ele já tinha tido essa experiência. E isso não quer dizer que ele tinha que matar todos os gigantes, não. Na realidade, ele estava mostrando para os seus liderados que eles também precisavam aprender a matar gigantes. Quem quer que Deus te levante aí para matar gigantes aí? Glorifica o nome do Senhor. Oh, Rabaia. Aleluia. Aleluia. Veja bem, meus amados irmãos, se você está em postura, ou seja, qual é a pergunta? Será que você tem tido uma postura? Qual é a tua postura diante do seu líder? Essa é a pergunta aqui nesta manhã. Esta é a pergunta aqui nesta manhã. Como tem sido o seu comportamento? Como você tem ficado quando vê os seus líderes cansados?
o problema é dele, ninguém mandou ele ocupar esse espaço. Não, não é assim. Você precisa ajudar a aliviar a carga dos seus líderes. Eu estava ouvindo um áudio de um pastor essa semana, ele extremamente preocupado. Ele está aqui, mas não vou falar por questão de ética, mas ele está aqui, preocupado com o papel higiênico que estava faltando no banheiro. Eu ouvi aquilo assim, mas dentro do meu coração doeu, porque eu vi a preocupação dele para que a igreja não ficasse, digamos, ao léu, para que a igreja não ficasse abandonada. Você precisa entender que nem tudo é só o pastor. Faça a sua parte. O que custa pôr um papel para enxugar as mãos lá no toalete, pôr um papel higiênico no banheiro, ajudar a limpar um toalete? Você espera tudo pelo pastor. Deus nunca vai te promover. Deus está provando a sua fé, testando você para te fazer um líder. Aleluia, digam graças a Deus. A última passagem aqui, Gênesis 9, do 20 a 27. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 9, do 20 a 27. 9, do 20 a 27. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber. E ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E assim despertou Noé de seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe também Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Bom, essa história é bastante conhecida. O Noé plantou uma vinha, daquela vinha tirou uvas, ele fez um vinho, ele bebeu, ele se embriagou-se. E uma coisa que eu aprendo aqui, eu queria passar para você: cuidado com aquilo que você planta, principalmente você líder, tá? Cuidado com aquilo que você planta, porque pode ser que lá na frente isso possa derrubar ou expor você. O cão, ele vendo o seu pai, que era o líder, no caso aqui, estava nu, foi correndo contar a seus irmãos. A Bíblia não fala o que ele contou, mas a gente cria aqui. De repente chegou lá, vocês não vão acreditar que eu estou vendo. O pai está nu, peladinho lá no meio da casa. Foram lá correndo para o pai e para os dois irmãos, Sem e Jafé, e correram. E a Bíblia diz que eles vão, ou seja, que eles vão pegar o Sem e o Jafé, vão pegar uma capa, sabendo que o pai estava nu, porque o cão veio e falou que o pai estava nu, e ele viu. O Sem e o Jafé, por respeito, eles pegaram uma cobertura, uma capa, um segurou aqui desse lado, o outro de lá. O pai jogado lá pela casa, bêbado, sem nenhum tipo de roupa no corpo. Eles vieram de costa, para não ver a nudez do pai. E quando eles foram percebendo, eles foram soltando a capa por cima do pai, e cobriram a nudez do pai, e ninguém imaginou, ou seja, dos dois, ninguém viu, né? Então, veja bem, e como você sabe, nós lemos aqui, isso vai dar uma promessa para a vida vai dar uma maldição para a vida de Cã. Ele vai dizer: Canaã será servo dos servos, e seja aos seus irmãos, ou seja, disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. É uma maldição. E na atitude sóbria, prudente, inteligente de Sem e Jafé, vai redundar para eles bênçãos. Porque qual será a bênção? O Noé vai dizer para Sem: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Para quem não sabe, a palavra semita vem da palavra Sem. Os filhos de Israel são descendentes de Sem, porque da semente desse Sem vai nascer o tal do Peleg, e o Peleg vai gerar Abraão, e vai toda a história de Israel seguindo. E lá também o Jafé, ele vai dizer assim:
alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ou seja, os dois, um foi amaldiçoado pela intransigência, pela falta de respeito pelo pai, o pai era o líder da família, e dois receberão da bênção pela atitude inteligente e sábia. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: quantos, presta atenção, quantos obreiros que existem hoje afundando, ou seja, já afundado por causa de erros, porque foram expor a vida de seus líderes. Fala para mim. Quantas pessoas que já foram censuradas por Deus por não respeitar os seus líderes. Ainda hoje na mídia, ainda hoje com Facebook, com WhatsApp, com Instagram, com Twitter, quantas pessoas que estão literalmente pecando contra Deus e contra suas lideranças, expondo coisas que não vai trazer edificação para ninguém nas mídias sociais. Deus vai cobrar, Deus vai pegar, pode ter certeza. Aleluia. Veja bem, nós precisamos tomar muito cuidado, porque alguns liderados tomam conhecimento de alguma coisa e já saem em desespero para contar para alguém, conta até com certo gosto em sua boca, parece que teve prazer de ver aquilo, parece que a derrota para ele faz mais sentido do que a vitória. Alguns saem dizendo: olha, o fulano caiu. Aí daí vai surgir uns comentários do tipo: ah, eu já sabia, eu já desconfiava, eu não disse que isso ia acontecer. Muitas vezes nós somos implacáveis, e se algumas pessoas estivessem debaixo da nossa tutela, elas estariam perdidas, como Pedro traiu a Jesus, Davi também adulterou, Noé quando se embriagou ficou nu, os discípulos por terem abandonado Jesus na hora que ele mais precisava, e muitos outros. Deus perdoa, mas nós somos implacáveis. Não exponha a sua liderança, não exponha o seu líder, olhe por ele, clame por ele, interceda por ele. Interceda por ele. Você não pode esquecer, guarde esta palavra no seu coração. Hoje você está sendo liderado por alguém, amanhã você estará liderando alguém. A maneira como você trata o seu líder hoje será a maneira como seus liderados tratará você amanhã. Tome cuidado, lute com o seu líder, não exponha o seu líder, proteja o seu líder, ajude ele em oração, dê forças. Às vezes ele está cansado, é momento de você se levantar e fazer alguma coisa, e não ficar assentado lá com o braço cruzando, esperando para ver o que vai acontecer. É duro dizer para vocês, mas eu preciso falar. Pessoas que agem, eles reprovados por Deus. Deus chamou